Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 21 de julho, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Abastecimento de água pode ficar comprometido em Blumenau nesta terça-feira com nova manutenção na ETA 2. Moradores da região do Badenfurt contam agora com 2 locais de atendimento do ambulatório geral. Mercado de Trabalho de Santa Catarina ganhou 360 mil trabalhadores em 5 anos. 6 novos pontos da cidade passam a contar com fiscalização eletrônica de velocidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A nebulosidade deve voltar com mais força a partir da próxima quarta-feira aqui na região. A presença de mais nuvens diminui a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, com pouca oscilação, principalmente entre quinta e sexta-feira. Já para amanhã, a previsão é de início da manhã com nebulosidade, mas durante o dia o sol predomina e a temperatura tende a se elevar à tarde. O INSS começa na quinta-feira a fazer a devolução dos descontos indevidos feitos por entidades associativas aos beneficiários e aposentados e pensionistas. O prazo de adesão vai até 14 de novembro e o reembolso será feito na conta em que o benefício é pago, por ordem de adesão, ou seja, quem aderiu primeiro vai receber primeiro. Pagamento será em parcela única, com correção pelo IPCA. Segundo o INSS, cerca de 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo. O abastecimento de água em Blumenau vai ficar comprometido amanhã. Isso porque a ETA 2 vai ser desligada a partir das 5 horas da manhã para o serviço de melhoria da instalação elétrica. A medida foi adotada após a conclusão antecipada de outra manutenção ontem, que deveria se estender durante toda a semana, e para aproveitar o período de férias escolares. Este trabalho estava programado para ser feito em agosto e será antecipado para aproveitar o período de férias escolares e a mobilização que já estava empenhada em função da obra no decantador. As equipes do SAMAI vão fazer uma manutenção na subestação elétrica da ETA 2. Para executar o serviço, a estação terá a produção totalmente paralisada por um período de até 8 horas. Os trabalhos estão previstos para começar às 5. Por conta disso, o sistema de abastecimento da cidade será afetado ao longo de todo o dia. Para minimizar os impactos, o SAMAI vai intensificar a ação dos caminhões-pipa para abastecer os reservatórios mais distantes. A direção da autarquia pede que a população faça uso consciente e evite o desperdício neste período. Quem tiver dúvidas ou enfrentar problemas deve entrar em contato com o SAMAI pelo telefone 115 ou então enviar mensagens para o WhatsApp 479-9997-6102. O Banco de Alimentos de Blumenau destinou 128 toneladas de alimentos para pessoas atendidas pela política de assistência social no município. Os números representam o balanço dos primeiros 6 meses deste ano. Ao todo, 58 instituições foram beneficiadas, abrangendo cerca de 4.300 pessoas por mês. O Banco de Alimentos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social que tem como objetivo o combate ao desperdício de alimentos. Frutas, verduras e legumes recebidos são selecionados e distribuídos para entidades socioassistenciais
governamentais e não governamentais aqui do município que estejam cadastradas no serviço. O mercado de trabalho de Santa Catarina ganhou mais 360 mil trabalhadores entre 2020 e 2025, conforme os dados divulgados pelo IBGE. O crescimento fez saltar o número de trabalhadores ativos, passando de 3,8 milhões para 4 milhões e 200 mil. É uma alta de 9,2%. A taxa de desemprego caiu nesses 5 anos, de 5,7% para 3%, assim como o número de desocupados. O crescimento do mercado de trabalho catarinense se destaca no âmbito nacional. O avanço no estado foi o segundo maior do país em números absolutos, atrás apenas de São Paulo. O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevek, ressalta as qualidades de Santa Catarina que atraem novos trabalhadores. Santa Catarina sim, tem sido atrativo de empresas que estão no estado, que estão expandindo, que estão ampliando, como também tem vindo empresas de outros estados, de outros países, por ser um estado que tem um povo ordeiro, trabalhador, porque tem segurança jurídica, tem uma boa segurança pública, tem qualidade de vida. Isso chama muito a atenção do lado empreendedor, do lado do investidor. Por consequência, gera muitas oportunidades de trabalho, ou seja, gera muito emprego. E, automaticamente, nós não temos mão de obra suficiente em Santa Catarina. Então, atrai também mão de obra de outros estados, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Pará, por exemplo, e de outros países. Portanto, é um estado que tem o maior número de pessoas com carteira assinada e o menor número de desocupados. Nós temos números de primeiro mundo, que nem é considerado desemprego, que se aproxima aí de 3%. 6 novos pontos da cidade passam a contar com fiscalização eletrônica. São controladores e redutores de velocidade que foram realocados. A partir de hoje, esses equipamentos emitem notificação para veículos que excedam a velocidade. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, os novos endereços foram escolhidos com base em estudos técnicos que consideram o fluxo de veículos, o histórico de acidentes e a segurança de pedestres. Olá, amigos da TV Galega. Já estamos na segunda metade do mês de julho e, com isso, as aulas nas escolas e em muitas universidades estão reiniciando. Você já está atento? Sou João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Com o retorno das aulas agora para o segundo semestre deste ano de 2025, precisamos ficar atentos. Lembrar do quê? Da gentileza, da cordialidade, da atenção no trânsito, do respeito a todos os usuários que estão no trânsito. E aqui eu não estou falando apenas para quem conduz um veículo automotor. Estou falando com ciclistas, estou falando quem utiliza patinete, estou falando com pedestres. Muita atenção e muito respeito no trânsito. Muita calma, muita paciência. Organize-se, organize o seu horário, saia com antecedência, faça a revisão correta no seu veículo para que você não tenha surpresas desagradáveis e assim acabe atrapalhando os seus horários, atrasando a chegada nos seus compromissos. Lembre-se também, quem transporta criança, os assentos de segurança. Criança tem que estar no lugar correto. Adultos, cuidem disso. E se cuidem também, utilizem o cinto de segurança. Lembrem que ele é obrigatório por lei, mas principalmente para a sua segurança. Para que você faça uma viagem tranquila. Se houver, infelizmente, algum problema, você estará protegido também pelo cinto. Certo? Muita calma,
muita tranquilidade, muito respeito, atenção às normas e às leis de trânsito, para que assim todos possam trafegar tranquilamente, de forma segura e chegar aos seus compromissos e retornar para suas casas. Muita atenção neste novo semestre para as aulas aí. Uma boa aula, um bom retorno às aulas a todos os estudantes, professores, e vamos lembrar, o trânsito seguro é um compromisso de todos nós, para que assim possamos seguir o nosso caminho de forma tranquila. João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. E alguns serviços da Secretaria de Trânsito e Transportes já são oferecidos na nova sede, que fica no antigo prédio da Unimed, na Rua das Missões, no bairro Ponta Aguda, aqui em Blumenau. A partir de hoje, quem precisa fazer vistorias, laudos, boletins de ocorrências, credenciamento de estacionamento ou recursos de multa, deve procurar a nova sede. Os demais serviços seguem sendo oferecidos na sede antiga, na rodoviária, mas devem ser transferidos nos próximos dias. Moradores da região do Badenfurt contam agora com 2 locais de atendimento do ambulatório geral. A antiga sede foi reformada e voltou a abrir hoje com atendimento. Mesmo assim, a unidade de suporte vai continuar também com os atendimentos. Com a reforma, a unidade vai ter espaço ampliado para consultórios, uma nova área de estacionamento e atendimentos de saúde, organizados em 2 endereços para oferecer mais agilidade, conforto e eficiência. A unidade principal, na Rua Werner Duve, vai atender os serviços de odontologia, eletrocardiogramas, dermatoscopia, atendimentos médicos e de enfermagem, além da sala de vacina. Já a unidade suporte, na Rua Vila Lobos 121, vai funcionar com serviços de psicologia, fonoaudiologia, assistência social, nutrição, retirada de medicamentos controlados, insulinas, caixas de curativos e fraldas e salas para curativos, medicação e observação, além de atendimento médico e de enfermagem. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite, nos 2 locais. Vai ser lançada amanhã mais uma edição do Risoto do Bem. O evento já faz parte do calendário da cidade e reúne pessoas, empresas e instituições em prol de quem mais precisa. A edição deste ano vai beneficiar o Colégio Militar Feliciano Nunes Pires e o projeto Encantar, que atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Olá, Jorge, um abraço para você, um abraço para os amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Vamos destacar o futsal e também a Série B do Campeonato Catarinense. O futsal entra em quadra daqui a pouquinho, 20h30 contra o Joinville. O jogo acontece aqui no Complexo Esportivo do SESI, válido pela Liga Nacional de Futsal. Os ingressos podem ser comercializados na bilheteria do ginásio para quem está nos acompanhando e tem interesse ainda em ir acompanhar este jogaço de futsal aqui na cidade de Blumenau. 8ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense definiu o primeiro classificado para a semifinal. O BEC empatou com a equipe do Fluminense em Joinville ontem pelo placar de 1-1. Juninho marcou para o Fluminense e Luqueta marcou para a equipe do BEC. Com o resultado, o BEC chegou aos 15 pontos ganhos e é o primeiro classificado para a semifinal da competição. Na última rodada, o tricolor blumenauense folga na rodada e aguarda os resultados da rodada para saber se termina em primeiro ou em segundo. Já está na semifinal. Quem também conseguiu uma vitória importante foi o Metropolitano, que venceu o Camboriú por 1-0. O zagueiro William marcou o único gol da partida, que fez com que o Metropolitano subisse para o G3, para a 3ª colocação na classificação geral. Agora o Metrô enfrenta domingo o Juventus lá em Jaraguá do Sul. Confronto direto para também buscar a semifinal. O Metrô, na pior das hipóteses, já está classificado para o mata-mata, a repescagem, que vai valer vaga para a semifinal da competição. É uma fase antes da semifinal. O Tubarão venceu o Porto por 6-0 e Carlos Zenon e Nação ficaram no 0-0. Blumenau 15 pontos, Juventus 12, Metropolitano e Carlos Zenon com 11, Camboriú quinto com 10 e o Nação sexto com 10.
Já o Tubarão aparece fora da zona de classificação, tem 8, o Fluminense tem 6 e o Porto tem 3 pontos conquistados. A última rodada será disputada no final de semana com os seguintes jogos. A equipe do Juventus recebe o Metropolitano às 3 da tarde no João Marcato. O Camboriú enfrenta o Carlos Zenon, o Nação Esportes pega o Tubarão e o Porto recebe a equipe do Fluminense. Um abraço, amanhã a gente volta trazendo mais informação do esporte aqui no Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar sobre a CPI do esgoto aqui na cidade. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o vereador do Partido Novo, Diego Nazato, que também é presidente da CPI do esgoto na Câmara de Vereadores. Vamos entender como é que está esse trabalho da comissão. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. Para mim é uma satisfação estar aqui com você e todos os espectadores da TV Galega. Amanhã vai ter mais um encontro desta comissão, né? O que está na pauta desse encontro de amanhã, vereador? Jorge, originalmente a gente optou por convidar o senhor André Spezin, que era o presidente do SAMAI no ano passado e foi o responsável pela assinatura de um ofício chamado Ofício 360 de 2024, que sugeriu a solução de caminhão limpa-fossa para 40% da nossa cidade. Só que, em decorrência de um conflito de agendas do senhor André Spezin, ele disse que não estará presente e, portanto, a gente acabou descrevendo esse convite para a OAB. A OAB é essa que, nas suas comissões, acabou estabelecendo uma comissão para discutir esse tema, que é o saneamento da nossa cidade. Então, a gente deve ter representantes da OAB no dia de amanhã. Por que é importante a participação do ex-presidente do SAMAI, André Spezin? Então, como eu já estava relatando, a gente teve uma primeira reunião com participação da AGIR na semana passada e, no decorrer das conversas, a gente perguntou para o senhor Paulo Costa de onde que veio essa proposta de caminhão limpa-fossa para a nossa cidade. E ele foi bastante enfático, disse que formalmente foi um pedido do SAMAI, protocolado no ano passado, que veio com essa solução de 40% de caminhão limpa-fossa para a nossa cidade. E foi um ofício simples. Questionamos
perguntamos se tratava de um documento com embasamento técnico, se ele veio acompanhado de algum estudo que referendava essa decisão, e a resposta foi não. E a gente quer entender do senhor André Spezin de onde ele tirou esse número mágico de 40%. E é importante a gente destacar para a população de Blumenau que nós tivemos acesso a diversas memórias de reuniões, atas de conversas entre a AGIR, SAMAI, a própria BRK, e falava-se de caminhão limpa-fossa no passado para, por exemplo, 30% da nossa população. E de repente veio essa solução de 40%. E a gente quer saber, esses números, eles têm algum impacto ou estão em conformidade com o interesse público? Porque quando a gente fala de abandonar o sistema de tubulação, que é o convencional, para grande parte da nossa população, isso tem um peso muito grande no saneamento da cidade e tem um peso muito grande na tarifa. Então esses números eles não podem ser da cabeça de ninguém. Então se é 30%, 40%, 50%, a gente quer saber de onde veio esse número e como a gente poderia fazer para ter mais participação popular para dar anuência a esse número. Vai ser convocado novamente o ex-presidente do SAMAI? Sim, nessa terça-feira então a gente deve receber a OAB e eu na condição de presidente já conversei com alguns vereadores e para que a gente não tenha mais nem um entrave à participação do senhor André Spezin, com certeza a gente vai convocar para que ele apareça aqui o quanto antes e traga esclarecimentos a respeito disso. A gente quer saber, dentre outras coisas, se o próprio prefeito Mário deu anuência a ele para que assinasse esse documento ou se realmente foi um ato isolado dele, porque se foi um ato isolado dele, eu acho que incorre em alguma questão de responsabilidade administrativa, porque não existe condições de algo que tem uma relevância tão grande ser adotado ou ofertado, sugerido em caráter isolado. Como é que o senhor resume os trabalhos até agora, vereador? A gente foi provocado a protocolar esse pedido de CPI, eu e o vereador Bruno In, a bancada do Partido Novo, depois de diversos questionamentos da população a respeito do saneamento da nossa cidade e principalmente o documento da OAB que trouxe diversas questões relacionadas à legalidade dos atos desse quinto tema aditivo, que propõe a solução de caminhão limpa-fossa em caráter monopolista para a nossa população e também aumenta o contrato de saneamento em 10 anos e aumenta também o valor da tarifa em aproximadamente 11%. E a gente já conversou com os demais vereadores desde o início sobre a necessidade de contratar uma empresa de consultoria em revisão tarifária para verificar se realmente a tarifa atual compreende a realidade do que é previsto no contrato e se todos os atos que trouxeram a tarifa a esse ponto atual, eles compreendem atos legais. A gente quer saber se foi respeitado o devido processo legal. Então, muito em breve a gente espera apresentar para a comunidade esse orçamento, que com certeza não vai ser barato, Jorge, é um investimento alto. A gente pretende contratar uma empresa de consultoria séria, que tenha, por exemplo, o seu sistema credenciado, agências reguladoras maduras, como é o caso da ANEEL, por exemplo, uma agência reguladora respeitadíssima no mundo inteiro, e não de uma agência reguladora como a AGIR. A AGIR que tem com certeza muita interferência política lá dentro. O senhor Paulo Costa, inclusive, ele admitiu que ele foi indicado pelo ex-prefeito Mário para compor o quadro de diretor-presidente da AGIR nesse momento. Então eu tenho minhas sérias dúvidas quanto à legalidade dos atos chancelados pela AGIR. E a própria consolidação desse ofício, o ofício 360 de 2024 do SAMAI pela AGIR, me mostra mais uma vez que essa agência reguladora de reguladora não tem nada. Vereador, na semana passada, ouvindo a AGIR, o próprio presidente da AGIR, Paulo Costa, informou que sugeriu ao governo municipal um decreto para regulamentar o serviço de limpa-fossa em Blumenau, a partir do momento que isso virasse um monopólio da empresa responsável pela concessão do esgoto aqui na cidade. Até agora, pelo menos, esse decreto não foi feito. Isso também virou muitos questionamentos nesse sentido. Houve alguma conversa, se avançou nesse sentido? Esse foi um dos pontos principais da conversa que a gente teve com o Paulo Costa, e eu até questionei ele se a necessidade desse decreto de regulamentação era uma opinião dele ou uma opinião expressa da AGIR. E ele foi enfático, dizendo que é uma recomendação da AGIR, inclusive isso está descrito em documentos que a AGIR traz ao município, a recomendação de que regulamentasse o serviço de caminhão limpa-fossa em caráter monopolista e exclusividade para a BRK, o que não existe na nossa cidade e não é de conhecimento dos vereadores nem da própria AGIR. E a gente já recebeu por informações da imprensa que a prefeitura se manifestou dizendo que ela não entende que seja necessário esse decreto de regulamentação, mas que mesmo assim está confeccionando. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha sobre a legalidade do quinto tema aditivo, porque se existe alguma maneira de responsabilizar alguém por um ato que não tinha previsão legal, a gente deve fazê-lo. E com certeza a gente vai tocar nesse assunto nas conversas que a gente vai ter com os juristas da OAB nessa terça-feira. Na conversa com a AGIR, também ficou bem claro que esse contrato de concessão já nasceu com débito
débito que se arrasta durante esses anos todos, né, vereador? Como é que o senhor analisa? Em 2010 foi assinado esse contrato e eu questionei o senhor Paulo Costa sobre a rede prevista como contrapartida da prefeitura no contrato de saneamento. Existia a expectativa de que a prefeitura executasse 23% da rede. E quando o contrato começou, só existia 4%. E a minha pergunta ao senhor Paulo Costa, já no começo da reunião, foi: senhor Paulo, quer dizer que no primeiro ano regulatório, no ano 1 regulatório, já começou com uma frustração de receitas equivalente aos 23% de rede? E ele disse que sim. E isso me deixou, de certa forma, preocupado, porque como você prevê 23% de rede que não existe já no ano 1 regulatório? Então a gente vai ter que resgatar esse contrato para verificar em que momento do contrato estava prevista a execução desses 23% de rede, porque dizer para mim que existia uma frustração de receita equivalente a 23% de rede já no ano 1 regulatório me coloca um pouco de dúvidas quanto à legalidade da própria assinatura do contrato de saneamento, porque a gente já sabia que só tinha 4% de rede, e dizer que teriam 23% no primeiro ano é algo inadmissível, porque era inexequível, não tinha como executar tudo isso no primeiro ano, e se foi identificado isso, a gente tem que responsabilizar quem assinou esse documento lá atrás. Amanhã vocês vão ouvir a OAB, que fez um relatório sobre toda a situação aqui no município, né? Por que é importante ouvir a OAB? O que vocês esperam dessa conversa? Esse relatório ele foi assinado pelos técnicos da OAB, um documento excelente, muito sucinto, e acabou ensejando a nossa ideia de propor a CPI. E é muito importante porque ele tem o respaldo de diversas entidades de classe da cidade que juntas começaram a questionar a forma com que isso foi feito. E eu vejo que se em algum momento a gente tiver que recorrer ao serviço de limpa-fossa ou porventura aumentar o contrato de saneamento, isso não pode ser feito nos bastidores, não pode ser feito na surdina. E aqui fica o meu apontamento. Para tudo que foi feito nesse momento, vamos conversar novamente com os técnicos, vamos conversar com a opinião pública, porque se o contrato tem frustração de receitas e precisa de algum reequilíbrio econômico, não vai ser colocando goela abaixo da população e na surdina que você vai resolver esse problema. A gestão corre um sério risco de perder sua popularidade e legitimidade fazendo os atos dessa forma. Então, a gente espera esclarecer tudo o mais rápido possível, e se ficou identificado alguma irregularidade na forma com que foi feito o quinto termo aditivo ou na própria composição tarifária, a gente precisa fazer com que o município recue nesse quinto termo aditivo e comece tudo da estaca zero. O que nós podemos esperar, nós, população, desse trabalho todo que é realizado pela Câmara de Vereadores? Eu entendo que a população pode esperar que os vereadores vão fazer aquilo que foram incumbidos pela Constituição: legislar e fiscalizar. E como se trata de um tema muito técnico, é essa consultoria de revisão tarifária que é a cereja do bolo da nossa CPI. Vai ser um trabalho extenso, um trabalho caro, e provavelmente, inclusive, esse documento será entregue após a conclusão dos trabalhos da CPI. Mas é esse documento que vai mostrar se a composição tarifária está correta e se todos os atos regulatórios respeitaram o devido processo legal. Então a gente espera entregar isso o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, fazer um pouco mais de transparência onde não teve transparência. Por isso que a gente chama a agir, a falar junto com a imprensa, junto com a Câmara de Vereadores. Por isso que a gente chamará o senhor André Spezin, a OAB, porque foi um processo decidido a portas fechadas, a assinatura desse quinto termo aditivo, e agora a Câmara traz transparência para algo que foi feito, infelizmente, na surdina. O que a gente ouviu muito é que é um contrato complexo, né? Dá tempo do período que a CPI tem regulamentar para fazer todos os trabalhos, de se entender melhor e se aprofundar melhor? Do ponto de vista da tecnicidade do contrato, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir abordar ele todo ao longo do tempo da CPI. E é por isso que a gente espera a contratação dessa consultoria de revisão tarifária para fazer com excelência esse trabalho no tempo mais hábil possível. Mas o caráter político do quinto termo aditivo e de diversos atos, a gente vai conseguir compreender dentro do prazo regimental de 4 meses e podemos prorrogar por até mais 2 meses. Então são 6 meses de trabalho de CPI que a gente tem pela frente, e a gente vai conversar com muitas pessoas envolvidas no saneamento da cidade. Vereador Diego Nazato, muito obrigado pela participação do senhor. Jorge, para mim é uma alegria, conte sempre com a nossa participação. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, ótima semana. A gente se vê amanhã, até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler,
automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.